Então, somente crer, tudo é possível. Nós receberemos o pastor Milton Alves Cavalcante para nos trazer o recado de Deus nesta manhã para os nossos corações. Pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor deu a sua própria vida em resgate de muitos. E o Senhor permanece o mesmo para toda a eternidade. É o mesmo que começou quando disse haja luz, é o mesmo hoje, e é o mesmo e será eternamente. Perdoa as nossas faltas, ó Deus, e nos encoraja a prosseguir na fé que uma vez foi dada aos santos. Sustenta-nos, ó Deus, nesta fé, nesta revelação, na palavra, na mensagem da hora, na última mensagem para o mundo gentil que o Senhor tem enviado. Ajuda-nos a estarmos agarrados nela. Oramos e te agradecemos, pedindo a bênção do Senhor mais uma vez para com todos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus, amados. O Senhor é a força da nossa vida. Ele é tudo para nós. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu, povo de Deus, semente de Deus, filhos de Deus. Foi Ele que nos fez, não nós. Então somos propriedade de Deus. Aleluia. A nossa, o Eliese, né? O Eliese está aí conosco, né? O Eliese
que já pôs tanto nome em gente aqui. O Caleb, ele agora chama o Caleb de Beca, né? Beca e outros, né? Já estão querendo voltar para Goiás, já deixa a gente com saudade. Mas Deus sabe melhor, não vai demorar muito para que estejam conosco, né? Definitivo. Aqui em Alta Floresta. É o nosso desejo, a nossa oração. E Deus sabe melhor todas as coisas. Mas nós vamos ler a escritura citada. Mateus 24. Capítulo 24, versículo 24. Vamos ler nesta hora, né, irmãos? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra nesta manhã. Podeis assentar. Vamos ouvir, né, o hino. Irmã Sara, irmã Lívia.
Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O profeta disse, irmãos, que a fé não é de todos, mas Jesus deu a vida de graça para todo aquele que nele crer. No entanto, Jesus sabia que nem todos iam crer. Ele chegou a dizer: se não crereis que eu sou, morrerei em vossos pecados. E pelo fato, me veio este pensamento, pelo fato de a gente estar aqui nesta plataforma, não quer dizer que somos mais do que ninguém e nem superiores a ninguém. Qualquer um dos irmãos aqui que sentir de Deus, né, de estar nesta plataforma, sim, pode estar. A plataforma não é porque não torna nós mais do que os outros. Somos um povo só. Amém? Somos uma família que dependemos uns dos outros. E a pessoa mais dependente na igreja é exatamente o pastor. A pessoa mais dependente da igreja, às vezes, podem pensar em diferente. Me vejo este pensamento aqui. Mas a pessoa mais dependente da igreja é o pastor. Não porque ele tem este ofício, Deus comissionou, porque Deus precisava, Deus prometeu desde o princípio que ele usaria o homem para anunciar a sua palavra. Deus tinha os anjos, tem os anjos. Existem homens capacitados na terra, homens de capacidade intelectual, que poderia vir aqui e dar um sermão aqui de 2 horas de sermão com apenas um versículo da Bíblia, né? No entanto, Deus não escolheu desta maneira. Deus escolheu homens que sofram até na hora de trazer alguma coisa para os filhos de Deus. Aqueles que já têm, né, no intelecto, Deus não usa. Deus não usa. Deus usou Davi, um pastorzinho de ovelhas, né? Deus usou Noé, um agricultor. E se nós formos olhar dentro das Escrituras, sempre foram estes homens que Deus usou, homens, para quê, irmãos? Para que a aparência humana exterior não se projete. Não se projete, porque mesmo sem Deus usar de uma maneira direta, os homens se projetam, né? Vocês sabem mais do que eu. Vocês que assistem programas de televisão, programas evangélicos, né? Sabem mais do que eu. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parte do parágrafo 62, o profeta fala o seguinte:
Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas. Amém. O Velho Testamento, ele é um tipo, e foi um tipo das coisas novas ou das coisas que estavam por vir. Ou seja, começando do Calvário, né? Porque foi o primeiro Calvário da história da humanidade e o último Calvário. E todo o Velho Testamento apontava para o Calvário. A primeira cena do Calvário aconteceu lá no Éden, quando Abel sacrificou aquele cordeirinho, né? Era uma cena do Calvário. E assim por diante, né? E assim por diante. E assim por diante. As próprias coisas que são, não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Então, tudo o que aconteceu no Velho Testamento tipificava a Cristo. A lei tipificava a Cristo. E muitas outras coisas. Mas o nosso assunto não é este, né? Vamos caminhar um pouquinho aqui na mensagem. Os ungidos dos últimos dias. Vamos ver um pouquinho aqui no parágrafo 22. O profeta diz que surgirão falsos cristos. Agora, veja bem, irmãos, estamos em uma escola, né? Vendo este acúmulo todo de evidência, que a hora que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa para repassá-lo, estas coisas, e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas, porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com a sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Cristos. Jesus usou o termo Cristos. Irmãos, a palavra Cristos quer dizer ungidos. Temos muitos ungidos hoje. Muitos, Oliveira. Muitos Cristos hoje.
Não é que eles digam que eles são o Cristo. Eles são Cristos, porque são ungidos. Agora a Bíblia fala, o profeta diz, a Bíblia fala não Cristo. Cristo é no singular. Cristo é o Senhor. Agora quando fala Cristos, no plural, são, portanto, Cristos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. Este é o Senhor da glória. E então este, se é ungidos, então não haverá somente um. Serão muitos, mas muitos ungidos. Os ungidos, estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo, a fim de que pudéssemos entender melhor, se Jesus, o profeta diz, quisesse simplificar para nós, para que entendêssemos melhor, ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Isso aqui é a revelação da Bíblia. Então Jesus tinha dito: surgirão falsos ungidos. Mas Jesus disse: surgirão falsos cristos, falsos profetas. Agora isso parece quase impossível. Veja os termos de ungidos. Mas notem bem as próximas palavras: e falsos profetas, no plural, que são muitos. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. Alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido, não os. Aleluia. Por isso nós temos uma mensagem. A mensagem. Nós precisamos ter sabor, prazer em dizer: cremos na mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque não tem outra, e não haverá outra. E se levantarão falsos mestres, falsos ensinadores. Um profeta ensina o que é sua mensagem. Mestres ungidos? Mas pessoas ungidas com ensinamento falso, então são falsos ungidos. E se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos falsamente, que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Agora, é uma escola dominical, uma lição, diz o profeta. Nós queremos tentar trazer isto ao ponto e mostrar os fatos pelas Escrituras, não pelo que outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. O profeta ficava com
as Escrituras exatamente. Amém por isto. Você pode dizer, como pode ser isto? Os ungidos, o que eles eram? Cristos, diz o profeta. Eram Cristos, são Cristos, acrescentando aqui, né? São Cristos. A mesma, Jesus disse, a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio. Então, igreja de Cristo, em qualquer igreja que você for, na face da terra, lá tem unção, sim. Ah, mas isso, a mensagem está com o mensageiro. A igreja da mensagem está com o mensageiro da era, da hora. Essa é a mensagem de Deus. Eles têm unção? Tem. Só que Jesus disse, falsos ungidos, falsos ensinadores. Se nós voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, lá no princípio, lá em Êxodo, né? Janes e Jambre, o profeta fala nessa mensagem aqui, eles eram ungidos. Moisés jogou a vara, transformou numa serpente. Eles também jogaram as varinhas deles, transformou numa serpente. Aliás, em duas, porque eram duas varas, né? A vara de Moisés transformou numa serpente. As varas dos magos, né? Que era Janes e Jambres, que eram dois ministros do rei de Faraó, né? Também viraram serpente. A unção falsa resistindo à unção verdadeira. Sempre tem sido desse jeito, irmãos. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês. A unção verdadeira, ela é peculiar, ela se prende aqui. Ela fica dentro da palavra, dentro da Bíblia, atrás da Bíblia. Entre as capas da Bíblia, a unção verdadeira. A unção falsa, os homens se tornam arrogantes e fala presunçosamente do que lhe apraz. O que aconteceu com a serpente dos ministros de Faraó? A verdade nunca perde. Só estava ali diante da corte de Faraó dois homens de Deus, Moisés e Arão. Do lado de Faraó tinha uma multidão de ministros, né? E soldados bem treinados, né? Homens capacitados. E do lado de Moisés tinha dois hominhos do deserto simplesmente com uma vara torta na mão. Mas Deus fica do teu lado. Por quê? Porque tu estás com a verdade. A vara de Moisés engoliu as outras duas, e os ministros de Faraó ficaram sem vara. Moisés foi lá, pegou no rabo, né, da cobra
E a cobra virou vara novamente e as outras duas varas sumiu. Por isso que Paulo disse que será manifesto o devario deles. Não temas, pequeno rebanho. Não temas, rebanho de Moisés, rebanho de Arão, rebanho de William Brana, rebanho de Noé. Não temas. A mesma unção que ungiu Abel, a primeira vítima desta graça. Porque o pastor Joaquim diz: nós estamos vivendo o culto de Abel. A mesma unção que levou Abel a matar um cordeirinho é a mesma unção que está em nós hoje. Ela é misturada com a palavra, com o Espírito da verdade. Amém? Espírito de verdade. Em espírito e em verdade, irmão José. Nós estamos falando isso aqui. E Deus dá graça a cada filho seu, que se tivesse 100.000 pessoas aqui, Deus falava por meio de sua palavra a mesma coisa. E se nós estivéssemos só em 3 aqui, também seria a mesma coisa. Deus é assim. Deus é desse jeito. Deus vela sobre sua palavra. Vamos pular aqui, porque senão a hora chega e nós não chega onde nós quer chegar, né? No parágrafo 40 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta diz: nós estamos vivendo de substância morta. É substância morta que faz nós viver. O agrião tem que morrer. O feijão tem que morrer. Põe o feijão na panela, cozinha, ele morreu, coitado. Pode plantar que não nasce mais, né? Nós vivemos de substâncias mortas. Esse é o único meio do qual você pode viver. E se algo tem que morrer todo dia para que você viva no natural, então não é verdade que se o seu corpo tem que viver de substâncias mortas. Então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus se fez matéria humana. Pense, irmãos, em você. Deus se fez um de você. Deus se fez matéria humana, carne, e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. Aleluia. E Deus está aonde está sua palavra. Essa é a única coisa pela qual eles vivem. Nós vivemos. No natural, os legumes têm que morrer para nós viver. Natural, né? Matéria. No espiritual, alguém teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Jesus, Deus
próprio Deus, irmãos, o Criador de tudo, deu a vida dele para nosso resgate. Gente, isto precisa ser valorizado dia após dia, noite após noite, ano após ano, mês após mês, minuto após minuto. Isto precisa ser valorizado. O profeta, mais aqui atrás, ele diz: portanto vos disse, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Mas se ele amou a nós primeiro, né? Antes de nós o conhecer, e colocou o nosso nome na palma das mãos dele. Ele amou tanto que ele pôs o nosso nome na palma das mãos dele, para que ele não esqueça nem um segundo, nem um milésimo. Às vezes eu estou dando trabalho para Deus, magoando Deus, mas nós nunca devemos fazer isso de propósito, magoar a Deus, machucar o coração de Deus. Deus quer nos ver amando aos nossos inimigos. Agora siga as Escrituras, Jesus é a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e se fez carne, o qual viveu, habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem para o físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. A palavra é Deus. Oh Deus, o que é fé? Parágrafo 53. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas potencialmente você já tem. Aleluia! Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, é por revelação que nós obteremos a fé genuína na palavra, na mensagem do dia. Do dia, século 21. Amém? Século 21. E as igrejas hoje? As igrejas, né? Não está falando de nós. Está falando aqui de você, não. E as igrejas hoje nem sequer creem na revelação espiritual. Não. Elas crêem em um ensino dogmático de algum sistema que ficou para trás. Agora, pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual
alcançou testemunho de que era justo. Amém. Abel, nosso primeiro mártir, né? Amém, diz o profeta. Eu espero que você veja isto. Eu espero, diz o profeta, que vejamos isso. Vê onde nós estamos vivendo e vê a hora, o momento, os momentos finais em que vivemos, que são finais agonizantes, ofegantes, porque quando a chegada ela é mais cansativa, quando você começa a caminhar por uma estrada, a estrada é boa, o caminho é bom, e depois o caminho vai ficando pesado, vai ficando longe, vai ficando difícil. Por quê? Porque vai cansando, vai enfadando. Então a chegada é ofegante, mas não desanimes, não. Quem está com Jesus Cristo já tem a salvação. Amém? Quem está com Jesus Cristo já tem a salvação. É ofegante. É ofegante. Mas, no entanto, Deus, parágrafo 23, 123, aleluia, 123, vamos pular um pouquinho aqui, 123, meu Deus, mas deixa eu falar algo aqui, mostrar algo. Mas observem, precisamos observar, irmãos, com mentes espirituais. Jesus disse que neste tempo do fim, é hoje, hein? Novamente, os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente, fazendo os mesmos sinais. Vejam que lá em Moisés, lá em Faraó, os sinais dos falsos foram os mesmos sinais do verdadeiro. E o profeta disse, Jesus disse, os dois espíritos estariam realmente parecidos. É isto certo? A congregação diz amém. Agora notem, estará mais parecido ainda. O profeta vai e magnifica, né? Magnifica. E será mais parecido ainda. Estará mais parecido. Este é o tempo do fim. Este é o tempo do fim. Oh filhos, Deus tenha misericórdia de nós. Até que seria mesmo tão real, até que enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. Porque hoje é mais parecido ainda do que foi no princípio. Meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Agora, como você vai, como nós o distinguiríamos naqueles dias? Como? O falso do verdadeiro? Como se vai distingui-lo hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. Fique com a palavra.
Qual é a promessa do dia? Qual é a promessa da palavra? Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos aos pais, dos filhos dos últimos dias à fé dos apóstolos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A única maneira da terra não ser ferida com maldição é o povo aceitar Malaquias 4. A única forma. Deus deixou a fórmula. Está dentro da Bíblia. E assim por diante. E assim por diante. Seria tão real que enganaria o próprio eleito, o próprio escolhido. Agora, considere toda esta mensagem. Consideremos a mensagem. Vamos dar valor a esta mensagem. Oh, irmãos, eles ainda vivem hoje. Quem? Os falsos. Estão por todos os lados. Meu Deus. Meu Deus. Parágrafo 53, deixa eu ver se eu passei por ele. Eu passei pelo 53? Cento e 20, parte do parágrafo 123. Eles têm aparência de piedade. Vê? Aparência. Tendo aparência ungidos, ministros ordenados, tendo aparência de piedade, mas negando o que ele é, negando o que Jesus é. Eles não admitem que Jesus é o mesmo ontem, lá quando estava na sarça com Moisés, com Abraão, Melquisedeque, né? Eles não admitem. Eles não admitem isto. Mas tem aparência de piedade, mas eles negam que ele é. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E negando a palavra. Irmão, se negar uma palavra da Bíblia, torna-se culpado de toda. Como eles negaram a Jesus naquele dia? Quem eles negaram quando negaram Jesus? Quem eles negaram para negar a Jesus? O profeta diz: a palavra. Eles foram contra a palavra de Moisés. Eles foram contra a palavra de Paulo. Eles foram contra a palavra de Pedro. Eles foram contra a palavra de João Batista. Então, eles ensinavam as suas Bíblias, mas negavam a palavra do dia, a mensagem da hora. O que eles são hoje? A mesma coisa. Ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes,
mas negando a promessa do dia atual, da palavra sendo vindicada, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês veem isto? A congregação diz amém. A congregação vê, os eleitos vê. Porque o profeta diz: este é o número destes falsos ungidos, porque este é o número desde os que se introduzem pelas casas e levam mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, e eles levam e põem lá no púlpito. Quando a Bíblia diz que a mulher fora do seu lugar é uma maldição. É uma maldição, é uma perversão do original. No princípio não foi assim. Então nossas festas de costura e nosso tal e tal, e alguém surge tentando interpretar mal a palavra e dizendo isto: está tudo bem, irmã, ter o cabelo curto. Já pensaram? Ter o cabelo curto está tudo bem. Não dê atenção àquele boboca, quer dizer, chamando o verdadeiro de boboca. Está vendo? Oh, se você usar isto, não, isto é o que sai do coração do homem que contamina. Está vendo? E você dá conta de que você está ungido com um espírito mau, concupiscente e sujo, diz o profeta. Qualquer um que concordar, diz o profeta, diz a palavra, com uma cristã com cabelo curto, é abominação. Mas você tem um espírito mau, isto está contrário à palavra, isto é certo. Isso é o que a Bíblia diz. E você diz: bem, eu uso shorts e isso não me condena. O que condena um corpo morto dentro de um caixão? Nada condena. Pode encher de joia, pode fazer de tudo. Já está morto. A partir da hora que a pessoa está morta, pode pendurar joia por todo canto, pode vestir de short, pode cortar o cabelo, nada mais afeta a sua alma, porque a sua alma já o deixou. O Espírito Santo já deixou para trás. Arrependamos enquanto é tempo. Qualquer que se uma mulher colocar um traje que pertence ao homem, é abominação aos olhos de Deus. Deus é imutável. O Deus imutável disse isto. É uma abominação. Oh, tantas coisas, como poderíamos simplesmente passar por elas? Nosso tempo passaria, mas vocês sabem o suficiente para saberem o que está certo e errado. E como posso fazer com que eles façam? Como posso fazê-lo? Dizem: com que motivo o Senhor fica censurando?
Eu sou uma testemunha contra vocês. Algum dia, no dia do julgamento, vocês não terão um canto onde se esconder, diz o profeta. Meu Deus. A palavra está revelada diante de nós. Não tenha onde se esconder. A maneira melhor de se esconder é se esconder na palavra. Amém? Por isso, nada pegou em Moisés, porque Moisés se escondeu em Deus. E nós estamos escondidos na palavra. Amém? Aleluia. Parágrafo 144. Apenas pense nisso agora, simplesmente por um minuto. Eles faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Moisés trouxe pulgas, eles personificaram e trouxeram pulgas. Está vendo? Deus disse: o dia em que dela comerdes, neste dia morrereis. E Satanás apareceu e disse: certamente não morrereis. Veja a personificação. Vocês serão apenas mais sábios. Vocês terão uma organização melhor. Você sabe, tudo será melhor para vocês. Vocês terão mais luz. Veja, apenas uma perversão. O que está matando as pessoas é buscar conhecimento. O que matou Eva foi buscar conhecimento. Ela estava querendo conhecimento e achou a morte. Meu Deus. E lembre-se, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que estes Janes e Jambres estariam na terra. Agora eu quero que vocês notem que há dois deles, vejam, dois deles personificadores. Vamos voltar a Sodoma novamente, aqui a pouco. Aqueles três, acharam aqueles três anjos que desceram e vermos a personificação e assim por diante. Vejam, vermos qual está certo e qual está errado. Vê? Notem, eles fizeram os mesmos milagres. Mas notem, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro Deus, que o verdadeiro Deus tinha enviado e seguia secundariamente. Nós não vamos prosseguir neste assunto porque vai tomar muito tempo, irmãos. Vamos deixar para outra hora. Nesse assunto aqui de Sodoma. Vamos fechar aqui no parágrafo 156. Agora lembre-se, o assim diz o Senhor. Isto virá a suceder neste dia. Agora busquem pelo mundo, tome toda a seita que existe, tome todo clã, tome todo homem, tome toda a igreja,
eu os exorto, no nome de Cristo, a fazerem isto, vocês pregadores. Eu os exorto a lerem os jornais ou levarem em consideração qualquer lugar aonde vocês queiram ir e ver se isso não está na terra neste exato momento. Estão vendo? Estão vendo? Está na terra o que, irmãos? Estas coisas de Trindade, Santíssima Trindade, personificação da verdade, coisas, fábulas, que desviarão os ouvidos das pessoas de ouvir a verdade, voltando a fábulas. Então Mateus 24 e 24 está exatamente correto. Falsos ungidos se levantarão nos últimos dias e serão falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Observem isto nos tipos, agora enquanto se desenrola. Veja, enganariam a muitos, e são o que? Profetas falsos, no plural. Cristos, ungidos, no plural, são falsos, muitos diferentes, metodistas, você sabe, os batistas, os pentecostais e assim por diante, está vendo? Mas há um Cristo genuíno, amém? Aleluia! Há um Espírito genuíno, essa é a palavra feita carne, como Ele prometeu fazê-lo. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluia! Deus seja maravilhoso com cada um de nós. Deixa eu parar aqui, meu Jesus. Eles não veem isto. Eles querem conhecimento. Eles querem sabedoria. Eles querem uma trindade. Eles querem conhecimento. Mas Deus disse para o profeta Jeremias: saiba que velo sobre minha palavra para cumprir. Amém? Deus cumpre sua palavra. Aleluia. Incline suas cabeças, feche os seus olhos. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por cada um, pela palavra revelada da hora. Eterno, Santíssimo Criador de todas as coisas, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que começou com Abel lá no Éden, lá nas margens do Éden, aos arredores do Éden, e com esta mensagem que começou com Abel, Deus nunca mudou a sua maneira de tratar com os filhos. Deus continuará para toda a eternidade, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeitos, à medida da estatura completa do Senhor Jesus Cristo, que é o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, cada vida, cada fé nesta hora, em cada coração,
que seja, ó Deus, vitaminada com a vitamina do Espírito Santo, da revelação divina, da palavra da hora, da mensagem do dia, que Malaquias 4, 5 e 6 possa estar escrito nos nossos corações, e a partir daí começa-se a mensagem de restauração de todas as coisas, para que o Senhor não venha para ferir a terra com maldição. Perdoa o teu povo, Senhor, aceita a gratidão do teu povo, restaura os caídos, liberta os oprimidos, cura os enfermos, e nos dá força para prosseguir, e nos prepara para o culto da noite, culto de comunhão, Senhor. Cada um, cada filho, cada filha do Senhor, que possamos ver a hora e o dia em que estamos vivendo, porque o Senhor está voltando. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, igreja. Aleluia. Abençoe um ao outro e Deus dê graça